Quando a gente não tem conhecimento do espiritismo e a gente ouve falar a respeito de comunicações, orientações, mensagens dos espíritos, algumas pessoas ficam curiosas, né? Gostariam de ter algum contato, de receber alguma coisa. E às vezes chega até no centro, a primeira coisa que a pessoa quer é entrar num trabalho mediúnico para ver como é que é a coisa, né? E aí nós vamos no exame do que Kardec coloca a respeito do assunto, ele diz que o fato de ter contato num trabalho mediúnico não é nenhuma garantia de convencimento de ninguém, porque se a pessoa não está preparada, ela entra na reunião, não sabe do que está acontecendo e sai de lá às vezes com mais dúvidas do que quando entrou. Mas hoje em dia está uma onda, né, no movimento espírita de recepção de mensagens. Então, as pessoas, segundo dizem, foi o Chico que começou isso. E então aí algumas pessoas, alguns médiums começam a juntar multidões que se reúnem por lá para receber mensagens, né? E aí a gente fica assim, mas como é que eu vou ter garantia de que essa mensagem que eu estou recebendo é ou não da pessoa que está sendo dita que é, né, do familiar e tal? E tem gente que não nem questiona isso, simplesmente fica encantado, porque o filho desencarnou, veio, deu comunicação, se é o filho ou se não é, nem se pergunta. Que maravilha. O filho veio e se comunicou, né? Sendo ou não sendo é outra história. Então, há de tudo nesse mundo, não é? E nós espíritas, que tal a gente receber uma mensagem do nosso anjo da guarda através de algum médium? Será que interessa isso pra gente? Seria interessante isso acontecer? Ou receber a mensagem de alguém que desencarnou, que tem alguma relação conosco, uma mensagem direta, assim, mandada, né, para Caroline, ela vai e recebe uma mensagem direta de um familiar querido e tal. Que diferença vai fazer na vida da Caroline ela receber essa mensagem? Perguntas, vamos retóricas aí para a gente examinando e para a gente se situando com a questão do tema. Uma das grandes dificuldades que a gente tem é saber se a mensagem de fato é, né, ou não é de algum espírito que se diz ou que dizem que é. E Allan Kardec vai tratar dessa questão no Livro dos Médiuns, da identidade dos espíritos. Como é que a gente sabe se é um espírito mais próximo, né, de encarnação mais recente, que a gente até conheceu às vezes e desencarnou? Então ele pode apresentar certas características que nos dão aquela convicção de que é aquela pessoa que está dizendo que é. Às vezes porque trata até de assuntos que são íntimos, que não foram tratados com outras pessoas, às vezes foram tratados com a gente. E o espírito tem a certa característica, não é? Que a gente reconhece e tal, e que às vezes essas características se apresentam através da linguagem, né, na mensagem que o médium está recebendo. Agora, se é um espírito de encarnação muito antiga, aí vem o espírito e diz assim, Sócrates, como é que nós vamos saber se é Sócrates ou não é Sócrates? Aí eu quero abrir já a conversa com vocês. Como é que vocês ficam sabendo se é o Sócrates ou não? Pelo conteúdo da mensagem, né, Carlos? Isto. Não É, é? para nós, Porque para nós espíritas isso é tranquilo, né, Cláudio? Conteúdo. E veracidade do que está falando, né? hum, Porque eu, logo depois que meu marido faleceu, eu fui num centro com uma amiga e ela me disse: Ó, vai lá, que receberam uma mensagem do seu marido, né? Então, ele já estava tudo escrito. Mas só de olhar o cabeçalho, eu falei: não é ele, sabe? hum, Porque tem certos vocabulários, certas uhum, palavras que são específicas de certas pessoas, né? E uhum, quando foge daquilo, você fala, não, não usava essa palavra. Tá? Então, uhum, eu nem continuei lendo assim, sabe? Porque falei, né?
É como de repente alguém, você recebe uma mensagem e fala, oi, fofinha. Nunca ninguém me chamou de fofinha, muito menos meu marido, né? Então, Uhum. pode ser alguma coisa verdadeira? Não é, né? Então, eu atribuo isso a como até telefonemas que se recebe, né? Que são golpes, né? É, Uhum. muito bem, Cláudia. É interessante, porque algumas situações, os médicos nem tomam cuidado nem com isso, né? Recebe lá a mensagem, e aí, do tipo que a Cláudia citou aí, né? O espírito começa chamando a gente de alguma coisa que ele nunca disse na vida pra gente. Como é que agora, depois de desencarnado, ele mudou a característica dele só porque desencarnou? E agora há outras situações que a gente vai entrar daqui a pouquinho, né? Vamos ver o que é mais, gente. Então, se a gente sabe da mensagem, que é de Sócrates, pelo, pelo conteúdo da mensagem, né, e se tem uma coerência, né, naquilo que está sendo colocado, né, se está ligado à verdade ou não, porque pode dar o nome de Sócrates e falar aí, né, de um monte de coisa que não tem nada a ver. Então, a gente vai pelo conteúdo. Muito bem. Do familiar tem essas características. A Cláudia até citou uma, né? Tá usando uma linguagem que não era usual, não era comum, a gente já fica desconfiado, né? Logo de saída. O que mais? Ô, Carlos, eu recebi uma vez, eu fui numa mediúnica, logo depois que meu esposo faleceu, e uma médium desenhou uma flor e botou assim, saudades. E ela disse que era do meu esposo. Eu sempre Hum, fiquei em dúvida se era ou não. Eu tenho até hoje guardada comigo esse desenho, mas eu fiquei em dúvida, porque era uma pessoa muito conhecida da minha família, a médium, né? E hum. aí não sei se era ou não, porque eu nunca, O nunca marido mais desenhava flores recebi. para você? Ele costumava me dar flores. Uhum. É, Pois é. interessante. Aí eu quero perguntar para você o seguinte: para você fez alguma diferença ter recebido as flores dele com a palavra Não, saudade? não fez porque parece que ele está sempre por perto de mim, entende? Uhum. Não fez diferença. Uhum. Continua. Já faz 11 anos agora e continuo Muito sentindo, às vezes, ele por perto de mim. bem. Então é isso, né, gente? Agrega ou não agrega, né? Beth. Carlos, é, psicografia, eu não sei, eu sempre fico meio em dúvida. Agora, comunicação de parente que eu tive do meu pai que desencarnou, sempre por telepatia, mas aí tem a característica do assunto e da voz, que é mais ou menos dá para a gente identificar Uhum. que seja, né? Pelo menos para mim dá para identificar, mas também era assuntos específicos assim da gente. O meu pai era extremamente católico e eu espírita, e para ele foi meio complicado. Então, a primeira vez que ele se comunicou comigo, ele queria saber por que que eu tinha me tornado espírita, se ele tinha me educado na igreja católica. Eu conversei, expliquei. E também do mesmo jeito que ele me fez essa pergunta, depois não se preocupou mais com isso. E só agora, recentemente, há um mês atrás, eu fiz algum comentário sobre alguma coisa, a forma que a gente tinha de se relacionar, porque meu pai era uma pessoa extremamente fechada e conservadora. E eu comentei alguma coisa desse tipo, ele também, numa uma hora, eu não sei, que eu estava. Ele veio e me perguntou por que que eu tinha feito esse comentário. Então, por telepatia, eu acho que é mais fácil a gente identificar. E também por telepatia. Eu já levei muita bronca,
por exemplo, quando eu estou fazendo o evangelho e eu preparei de uma forma, eu sou direcionada para fazer de uma outra forma e eu vou pelo lado onde eu preparei e levo uma bronca depois. Isso já me aconteceu, mas também não sei identidade, sei que é o mentor do trabalho, não sei de mais nada. Não me Uhum. preocupo também de saber. Assim, né? Não fico tão preocupada. Eu me preocupo mais de acertar. Não sei se eu estou errada, mas eu tento fazer dessa forma. Aham. Aí a Beth está colocando uma situação em que a gente é o próprio médium e a gente tem o contato com o espírito, né? E se aproxima e tem o contato conosco. Que garantia de identidade a gente tem? Pelo que a Beth está colocando ali, é mais uma questão de convicção de cada um. Mas devemos estar muito atentos, porque mistificadores também se aproximam, tomam, não é? São espíritos burlões, às vezes, ou até mal intencionados, que podem querer tomar a identidade de alguém que a gente conheceu. E mais aí o que que acontece? Por isso a importância, né, do que a gente vai colocar agora há pouco. Como é que a gente consegue se manter mais protegido, um melhor direcionamento do contato e tudo isso, tá bem? Cidinha? Carlos, como a gente estava estudando hoje, depende da elevação do espírito para ele se comunicar, não é? E do merecimento da pessoa. Um Uhum. espírito que desencarnou ontem e que não tinha evolução, como que ele vai se comunicar com você? Mesmo que você tenha merecimento, eu acho que é um pouco difícil, porque teve um caso de uma pessoa que o pai desencarnou e já deu comunicação 2 dias depois num grupo espírita. Eu acho Uhum. impossível isso, porque ele tinha, eu que o conheci, eu acho que ele teve, eu penso, me corrija se eu estou errada, ele não teria esse merecimento de se comunicar tão rápido assim. Aí, Cidinha, entra vários fatores aqui. No céu e inferno, a gente tem vários exemplos Uhum. dos espíritos que desencarnaram em certas circunstâncias, né, e que, de repente, eles têm condições de se comunicar, porque a gente não conhece de fato, a gente acha que conhece, mas nós não sabemos de fato, né, como é que a pessoa é lá dentro dela, como é que ela vive, o que que ela de fato fez ou não, qual o tipo de intenção que ela cultivou, mas a gente conhece pela convivência, pelos contatos, às vezes até esporádicos, não é constante, e a gente forma uma opinião. Mas nós não conhecemos de fato, às vezes, a pessoa. E nem sabemos qual é a sua realidade espiritual. A gente supõe que. Então, é muito complicado. Não dá para dizer assim, não, o espírito não tinha elevação, ele não vai daqui a 2 dias se comunicar. Eu não faria essa afirmativa, porque há situações em que pode se comunicar, inclusive no mesmo dia. Nós já tem uma situação de um sujeito suicida e ele estava excelentemente bem no mundo espiritual, logo em seguida ao suicídio. Porque tudo depende de qual foi a intenção, que conhecimento ele tinha, o que que motivou, o que que levou o indivíduo àquela circunstância. Então, é tão complicado. Normalmente, o que que acontece com o suicídio? É dor, é sofrimento, é decepção, é horror. Mas tem exceção? Tem. Então, é muito complicado a gente estabelecer um padrão e dizer, não, esse tipo não se comunica, não tem jeito. Porque a gente pode se surpreender, sabe? São muitos fatores que nós não temos domínio da situação. Então, é importante estar muito atento à questão do o conteúdo da mensagem, inclusive às vezes o espírito, tá? Ele tem méritos por coisas que ele fez e a gente não conhece, ele tem muitas dificuldades, mas por causa dos méritos que ele acumulou, em função de coisas que a gente nem sabe que ele fez, então ele chega no mundo espiritual numa hierarquia que a gente nunca poderia imaginar que aquela pessoa pudesse ter. E também poderia ser de vidas passadas também. Pode ser acúmulo, né, de... Tem um caso que a gente estava estudando hoje no Céu e Inferno, né? Uhum. O espírito que... E aí o comentário às vezes que saía, mas como é que podia esse espírito já ter essa
condição de fazer tal coisa, mas a gente não conhece a história do que vem, né, das experiências que passou e tudo mais. Tiago? Complementando o assunto da confiança, eu acho que hoje em dia nós, devido ao, principalmente com o YouTube, né, tem muitas vídeos de centros espíritas, principalmente no Brasil, onde né, o espiritismo tem uma participação maior. Só que às vezes, já assistindo o vídeo, você pode perceber que alguma das mensagens, ou talvez até mesmo o comportamento dentro do centro, ele meio que perde alguns valores éticos, né? Que são Uhum. coisas, principalmente quando se tornam mensagens com informações muito pessoais ou com uma complexidade que talvez, na minha opinião, um centro espírita, como qualquer outra organização, precisa ter o seu uma medida ética, né? Nós precisamos prestar atenção nisso. E eu vejo muito dessas mensagens sendo colocadas nesses vídeos, e eu vejo essa linha da ética sendo ultrapassada, sendo cross the line, né? O que nós falamos. E ali eu fico, é ali que eu começo a minha dúvida. Porque será que espíritos de luz ou aqueles que estão ali passando ou autorizando ao que o espírito possa passar a mensagem realmente daria a oportunidade de um centro espírita não seguir os seus conselhos éticos dentro do centro? Então, eu vejo muitos exemplos onde essa ética está faltando. Então, quando eu digo ética, é principalmente na parte pessoal daqueles que estão recebendo as mensagens, informações pessoais, informações muito íntimas, que eu acho que espíritos de luz ou espíritos que tenham um autoconhecimento não dariam permissão para ter esse tipo de informação na internet aberto para todo mundo, com respeitando a ética daquele que está recebendo a mensagem. Mas obviamente que existe muita né, a resposta do público, existe muita emoção, porque muitas das famílias querem aquela mensagem, estão esperando a mensagem, mas na confiança, voltando ao tema de hoje da palestra, eu fico com a confiança um pouco alterada, porque eu vejo muito essa linha da ética sendo ultrapassada, não sendo respeitada, vamos dizer assim, pelo próprio centro e pela própria mensagem também. Com toda segurança tem que haver coerência entre as coisas. Uma boa parte das mensagens são recebidas no centro, nem o próprio centro tira proveito delas. Ou o médium bota no bolso e leva para casa, e depois ninguém nunca mais vai ver, nem ele próprio. Ou fica no centro, mas vai engavetado em algum lugar lá e ninguém nunca mais consulta. Ainda hoje, o presidente Godinho, na reunião que a gente estava, ele estava lembrando que algumas mensagens foram recebidas na FEB há alguns anos, que a gente vai revisitar todas essas mensagens agora nas próximas reuniões, né, da diretoria, para ver que orientações nós seguimos daquilo que a gente recebeu há 10 anos. E se estão acontecendo coisas conosco, por que que estão acontecendo? E se a gente tivesse seguido as orientações que recebeu, se estaria diferente do que está hoje. Tudo bem, gente? Então, a primeira pessoa para quem a mensagem vem é o médium. E a primeira instituição para a qual a mensagem vem é o próprio centro onde ela é recebida. Se não há coerência ali, a gente não respeita, então pode ter certeza que vira um processo dominado pelos espíritos ignorantes que dão mensagens de orientação, não é? Mas que, na verdade, estão tomando o tempo das pessoas e estão fazendo até uma espécie de brincadeira, de passagem de tempo com as pessoas, porque não tem, não é? As pessoas não dão importância para as mensagens mesmo, então qualquer um pode dar mensagem. E muita gente não leva isso a sério, né? Agora tem um outro aspecto, já que tocou na questão da internet, né? O Rafael falou sobre essa questão da internet. Não, o Rafael quer falar agora, né? Espera um pouquinho, Rafael. O, essa questão da internet que o Thiago tocou é complicadíssima, porque hoje você encontra muita informação na internet. E quando o médium ele precisa receber o nome de quem ele vai receber a mensagem, só depois de uma semana recebe, é um tempo muito mais do que hábil, né, para que um grupinho faça uma boa pesquisa
E depois aí vem a mensagem cheia de detalhes, a pessoa fica encantada, meu Deus, mas olha só, e você vai consultar, tá lá na internet. Você acha as informações lá na internet. A família às vezes nem sabe que aquilo foi para a internet, mas um amigo colocou, uma pessoa da escola, o próprio indivíduo às vezes colocou lá e a família não estava sabendo que tinha colocado essas informações, não é? Porque aí minimamente a família hoje em dia tem que ter a curiosidade de ir lá e pesquisar o que que há a respeito do familiar que desencarnou na internet, porque se o médium colocar só aquilo que aparece na internet, que confiança eu tenho nessa mensagem? E existe pessoas que é, trabalham nisso, para desmascarar esse tipo de mediunidade, né? E aí tem poucos médios que de fato são de inteira confiança, porque foram controlados e eles realmente recebem mensagens de pessoas, né, da família. Rafael, tá fechado seu microfone, Rafael. Oi, perdão. Me escutam agora? Sim. Sim. Seria mais um comentário, pergunta, diria, nas mesmas linhas que, enfim, sobre a veracidade da mensagem, que, enfim, foi comentado pela Cidinha, pela Cláudia, pela Beth também, sobre a especificidade, a figura de linguagem daquele espírito, a forma como ele usava. O tom também, né? Que às vezes certas pessoas têm uma característica, uma personalidade bastante. Você consegue ler uma mensagem e já sentir aquele, seja humor, seja uma tristeza, uma melancolia. Você consegue sentir aquela pessoa somente pelo tom que ela usa. Mas me veio à cabeça também a opção da caligrafia. E aí é que vem a pergunta, se eu não sou médio, talvez seja e não saiba ainda, não tenha descoberto, mas eu não sei se os médios eles recebem a mensagem e a caligrafia é do médium em si, ou se há a opção de reproduzir a caligrafia daquele Uhum. espírito desencarnado, né? Isso me veio à cabeça da caligrafia também sendo uma prova de Sim. veracidade. É, isso depende, Rafael, das condições do médium, não é? E do nível de afinidade entre o espírito e o médium que está recebendo. Há alguns médios que, inclusive, eles recebem a assinatura exatamente a mesma, inclusive é examinado por grafocopistas, né, que fala. Então, há situações assim que são a própria caligrafia e a assinatura são uma prova, mas a gente não pode ficar só com isso, tem que ver o conteúdo, né? Que tipo de conteúdo, se é coerente com a personalidade ou com o que diria a pessoa, né? E principalmente é uma pessoa, nesse caso de caligrafia e assinatura, são pessoas conhecidas, que foram conhecidas da gente. Então, tem como também saber detalhes da vida e confirmar, né, se aquilo que está sendo ali recebido tem um nível de confiança no sentido da credibilidade de fato, né, pelos indicativos, né, esse conjunto de informações que você examina. Um período na FEB, no trabalho mediúnico, nós estudamos como identificar mensagem dos espíritos superiores. Quais são as características, né, da mensagem do espírito superior? Allan Kardec trata do assunto, né? Então, quando a gente vê que tem vários tipos de comunicações que os espíritos podem dar de acordo com o seu grau de evolução, inclusive comunicações grosseiras, né, e levianas, e aí vem aquelas que são sérias, mas entre as sérias também pode ter mentiras, porque entre as sérias tem as que são falsas e que são instrutivas de fato. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Qual o grau de credibilidade que a gente pode dar? Uma das características que Kardec coloca no exame é a continuidade. Se o espírito se comunica com alguma frequência, você tem condições de examinar, né, dentro de um range de tempo, um período de tempo, você tem condições de examinar da coerência da mensagem. O tipo disso é, por exemplo, São Luís na Sociedade Espírita de Paris.
ou o mentor espiritual do grupo que se comunica com frequência. Então, se o grupo vai, né, seja psicofonia, seja psicografia, o grupo vai selecionando, colecionando essas mensagens e acompanhando, se uma delas sai fora do padrão, vai saber que não foi. Ou aí uma suspeita, né? E pode acontecer? Pode. Aconteceu com Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, a gente já contou isso aqui para vocês, né? Tá na Revista Espírita. O espírito assina São Luís. São Luís quem era? Era chamado presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. A gente diz mentor espiritual, né? Na época era o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Kardec leva a mensagem para casa, examina a mensagem, na próxima sessão ele evoca São Luís e pergunta por que permitiste que outro espírito se comunicasse e desse o seu nome. E São Luís diz assim, onde entra qualquer um pode se comunicar. Na Sociedade Espírita de Paris entra qualquer um, Allan Kardec ficou assustado, né? E pergunta, mas como entra qualquer um? Se nós fazemos a invocação, pedimos inclusive a sua proteção, todo o início das nossas reuniões, aí São Luís diz assim, acaso você viu o sorriso de mofa, de burla de alguns dos assistentes? Porque eles permitiam que os sócios trouxessem visitantes. E Kardec aprendeu na prática que a sessão mediúnica tinha que ser privada, porque é onde entra qualquer um. Aí, gente, só para uma análise aqui para a gente, o que que de fato garante a condição do espírito que se comunica conosco ou se comunica mandando mensagem para nós? Carlos, eu falei, né, que eu já levei bronca, mas o mentor, no meu caso, para me saber que é realmente, para me ter confiança, a forma como ele fala comigo. Vou citar, contar um caso que me aconteceu, fica mais fácil para saber. É, eu esqueci de consultar a minha agenda uma semana que eu tinha muito trabalho, meu trabalho material, e eu esqueci que eu tinha que fazer uma palestra numa assistência lá na FESP. E eu chego lá, o dirigente conversa comigo e fala: hoje é o seu dia. Tudo bem, era um assunto que eu dominava, não era um assunto que eu desconhecia, mas eu não tinha estudado antes, que é um hábito que eu tenho. E eu fiquei muito preocupada e eu me isolei por um pouco de tempo, por uns 5 minutos ou menos, fiz uma prece e pedi auxílio. Quando eu terminei e eu ouvi a vozinha do mentor já me falando: dessa vez eu ajudei você, da próxima vez fica mais atenta. Então, a forma deles dar bronca na gente é uma forma caridosa e educada, pelo menos isso é o que acontece comigo. Então, Uhum, e está coerente com o acontecimento. É assim que eu identifico, né? Nesse tá estado. certo. Então, eu vou te colocar uma outra bem rapidinho, né? A Caroline já passa para você. É, eu já contei isso também, estava iniciando o que a gente chama um périplo de viagem pela Espanha, e era a inauguração de um centro espírita em Tomelloso, chamado Jesus de Nazaré. E eu sentado lá uns minutos antes, orando, pedindo amparo e proteção. O tema era o Consolador Prometido, e eu senti a presença de Amália Domingos Soler, nada mais, nada menos que Amália Domingos Soler. Eu vou te inspirar na palestra de hoje. Aí eu digo assim, puxa vida, mas esse tema eu já falo há uns 15 anos, né? Aí pensando assim, vai me inspirar no quê, né? Aí ela disse assim, acontece que você não fala algumas coisas que eu estou trazendo várias pessoas que vêm para assistir hoje que elas precisam ouvir. Aí a gente acha que o mentor amigo fica passando a mão na cabeça da gente, né? Aí eu começo a fazer a palestra, até metade da palestra tudo igual. Eu pensei, e fui mistificado. Caramba, na inauguração de um centro espírita, mistificado, o espírito fingindo que era Mário Domingos Soler, de repente eu me vejo fora do corpo.
A palestra ganha uma outra dimensão completamente diferente, caminha para. E eu pensando, meu Deus, eu não vou me lembrar de nada disso depois. Olho lá para o fundo, a minha amiga que estava hospedada na casa dela com a câmera lá no fundo. Eu falei, graças a Deus ela está gravando. Aí quando terminou, né, tudo, eu me sentei agradecendo e tudo. Ela disse assim para mim: agora eu vou te acompanhar pelo périplo. Aí eu, imediatamente, né? Olha essa falsa modéstia do médico. Mas eu não mereço isso. Ela falou: eu não vou por você, eu vou pelos que vão ouvir. Então não pensem que mentor amigo só passa a mão na cabeça da gente, não. Quando eles têm que dizer as coisas, eles colocam claramente que a gente tem obrigação de já não ser mais, né? Ter esse comportamento de uma falsa modéstia com os espíritos que estão vendo o que está dentro da gente. Então eu não mereço isso, e então ela está fazendo errado de estar comigo? O que que significa isso? Eu não mereço isso. Então ela deu uma lambada. Bom, aí termina lá, eu peço para minha amiga, por favor, consegue uma cópia para mim. Ela falou assim: a máquina falhou, não consegui filmar nada. Então é bem interessante. Era para aquelas pessoas que estavam lá que ela ia falar, não era para outras. Então não adiantava eu querer ter para depois repetir para outros, que era para aquele pessoal que ela tinha levado. Não é interessante? E, Caroline, desculpa. Eu estava pensando aqui, Carlos, a sua pergunta, antes de Beth comentar, né, Beth? Como é que a gente analisa esse conteúdo? E aí me lembrei do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas no item não creais em todos os espíritos. Isso Porque aí. geralmente, né, os espíritos superiores, eles não vão, na maior parte das vezes, dizer quem são, mas eles vão trazer uma mensagem que o conteúdo nos edifica, nos ajuda. E Isso quando a aí. gente vai, né, é João, é Maria, é Elias, é Jesus, a gente já fica meio preocupado. E pela influência moralizadora, se aquela lição ela me ajuda, me agrega, mesmo na singeleza das palavras, eu posso deduzir que é um espírito amigo que quer me auxiliar. Mas se no meio daquela história tem algo que causa uma ruptura, uma dificuldade nas convivências, um problema, a gente acende o alerta. É só lembrei de um caso prático, viu, amigos? Numa casa que a gente frequentou há muitos anos, certa feita eu cheguei lá para fazer um estudo e aí falaram para mim, Carol, tem uma mensagem do mentor no mural. Agora está mudando a presidência, depois você passa lá e lê. Agora tem muitas coisas diferentes. E daí eu não gosto muito de mensagens de psicografia, particularmente, porque eu tenho preocupações com isso. Acho que o telefone tem que tocar na hora que ele quiser. Mas eu passei e olhei. E aí fiz a leitura rápida, Carlos. Mas na hora que eu fiz a leitura rápida, era tipo assim, uns 3 parágrafos. Início bom, meio bom. Na hora que foi lá no final, estava causando uma divergência. O espírito falando mal de um grupo para o outro na mensagens. Eu falei, Hum, gente do céu. E daí eu me recolhi, fui embora, fiz minha prece em casa de agradecimento, não falei nada, que não me cabia entrar nesse mérito, né? Mas depois eu me mudei e a casa passou por muitos problemas em função dessa mensagem, né? uhum. Causando divergências, confusões. Então eu falei, e agora? Era o mentor da casa, mas não era o mentor, né? Era isso que eu me lembrei. Aí está. Alguém usou o nome do mentor da casa. Em Vigilância dos Médiuns, se a gente está atento ao conteúdo, vai perceber que tem uma divergência, a mensagem não deveria ser nem compartilhada com ninguém, não é? Já na própria pessoal responsável que está recebendo, já conteria mensagem. Então, é bastante complexo, é bastante difícil, mesmo dentro da casa espírita, é quando não há uma base de confiança. Por isso eu fiz a pergunta: o que que garante para a gente, né, para ter uma credibilidade de fato de que nós estamos assistidos ou a mensagem é de algum espírito bondoso, né, ou de um espírito familiar mesmo? O que é que dá essa garantia para a gente, Selva? Boa noite. Boa Eu noite. acho importante recordar que um médium que recebe a mensagem, seja psicofônica ou psicogravada, sente a emoção, sente a energia do espírito que está interagindo com seu perispírito, e esse sentimento é muito importante, porque um espírito superior, um mentor, envolve a gente
uma coisa agradável, eleva a gente, apazigua, né? Acalenta o coração. E quando não é um espírito superior, por mais bonita que seja a mensagem, a gente sente uma vibração diferente que pelo menos dá para desconfiar. E isso a gente tem que passar para os companheiros da reunião. Olha que eu senti isto, eu acho, né? Eu sempre digo, porque a gente nota que o que está sendo falado é muito bom, mas o que a gente está sentindo, às vezes é um cheiro, um nervosismo, ou alguma coisa, depende do médium, né? Da sua Uhum, percepção. Eu acho que isso é também um meio de a gente identificar que tipo de entidade está se comunicando. uhum. A, a Selva falou de outra coisa, mas vem em resposta à pergunta que eu fiz. Isabel, já O vamos que comentar, viu? ajuda a segurar o recebimento de entidades superiores é a seriedade da casa, seriedade do estudo, a seriedade que a casa tem, a Muito responsabilidade bem. no trabalho que está fazendo. Uhum. É, catou o martelo e deu em cima da cabeça do prego. A seriedade, né, e Kardec deixa isso muito claro. O trabalho para ter assistência dos espíritos superiores tem que ser sério. E no particular, vale isso? Claro, no Vale particular para também. cada um de nós, gente. Nós vamos receber de acordo com aquilo que a gente vibra, tá bem? Então, é tão interessante. Aí eu vou perguntar onde é que nós temos as mensagens mais seguras que a gente pode ter certeza que elas nos ajudam de fato. Aonde nós encontramos isso? Numa oração. Tá. Aí nós estamos falando da nossa conexão direta, mas digo assim, O Evangelho. Evangelho. no Evangelho Evangelho nós segundo o temos, não Espiritismo. é? Isso. Uhum. Então, na dúvida, eu sinceramente hoje, eu estou precisando de uma ajuda. Eu preciso de uma mensagem, eu preciso que os mentores amigos me confortem, me ajudem. Eu estou numa dificuldade. Sou espírita, sou trabalhador, mas todos nós temos dificuldade e problema. E eu já fiz isso N vezes. Oro, me concentro, olha, a oração é fundamental. Foi citado pela Cláudia, a oração para elevar o nosso tônus vibratório, pede ajuda. Quando você abre assim, você diz: Meu Deus, isso aqui foi recebido para mim? E olha que não é só com o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bem? O Novo Testamento também. E é muito interessante, porque a Lívia, minha filha, ela tem o hábito de orar e pedir ajuda e pega a Bíblia. E já aconteceu várias vezes. Ela abre lá no Antigo Testamento. Quando ela bate o olho, que ela lê a frase, é exatamente a resposta para o problema que ela estava enfrentando ali naquela circunstância. Tudo bem, gente? Então, a ajuda espiritual, ela pode se fazer de várias maneiras. Mas os espíritos familiares conversam com a gente muito mais do que muitas vezes a gente, né, consegue identificar muitas vezes. Eles estão presentes, nos visitam, mas eles têm muita coisa para fazer. Eles também não ficam aqui, né, voluteando aí, perdendo tempo, porque eles têm trabalho, eles têm coisas para fazer. Mas eles nos visitam periodicamente, estão conosco. A gente sente a vibração, percebe que o familiar está ali. Tudo bem, a gente agradece. Pergunta se precisa de alguma coisa, não é? Se está tudo bem e vamos em frente. Normalmente acontece deles virem pedir ajuda para a gente, para algum outro familiar, ou para seres queridos. A Kemi está de prova aí. Outro dia eu senti a presença do George, mas foi tão marcante. Eu digo, puxa vida, Vera. E fui falar para Vera, né? Eu estou sentindo. Será que eu devo ligar para a Kemi? E ela disse assim: tem que ligar sim, liga para a Kemi. Aí eu ligo para a Kemi ali, e para a Kemi foi muito importante aquele contato naquele momento, né, Kemi? Então, o que que acontece?
Nós somos médiuns e os espíritos, quando têm, eles se interessam pelo bem dos seres queridos. Então, às vezes, recorrem a gente para poder pedir, né, para a gente dar uma palavrinha, dar um conforto, dar um ânimo, ou fazer um esclarecimento se é necessário. Então, isso pode acontecer. Como é que eu vou saber que grau de credibilidade dá isso? Eu até comentei com a Vera. Vera, eu não sabia de jeito nenhum que a Kim estava precisando de uma ajuda naquele momento. Não tinha nenhum indicativo de nada. E o George pede, aí foi uma confirmação da minha mediunidade naquele momento ali. Comentei isso com a Vera, depois estou comentando com vocês agora. Acho que nem para quem eu falei isso, não me lembro se eu falei. Então, às vezes vem espontaneamente isso. Eu não estava procurando nenhuma prova da minha mediunidade em circunstância nenhuma, mas os fatos, os acontecimentos evidenciam. Agora, não significa que eu vou baixar a guarda, porque nenhum de nós está livre de ser mistificado, de ser influenciado por um espírito, né, que até se aproveita da nossa credulidade ou da nossa invigilância ou da nossa impetuosidade, e aí é que as coisas se complicam, não é? Por causa da falta de fato, uma seriedade, que a gente nem sempre mantém a seriedade. O que que é ser sério? O que que é seriedade nessa circunstância, gente? Vamos lá. O que que vocês consideram? Quer dizer que a gente não pode rir, não? Alguém conta uma piada pra gente, não pode rir, a gente tá deixando de ser sério? Não, é honestidade, seriedade e honestidade. Honestidade, Jupira, Nós muito bem. podemos sorrir, né? Mas, Outro dia nós estávamos numa reunião, a gente estava brincando juntos, era estudo e tudo, e eu me lembrei de Jesus. Será que Jesus também não conversava descontraídamente com os discípulos de vez em quando? Será que não havia, não é, em certos momentos, aquela cumplicidade que há entre os seres que são queridos, amigos? Então, seriedade não significa sisudez o tempo todo, não é? Mas qual foi a palavra que você usou, Jupira? Seriedade. honestidade. 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 A gente ser honesto com a gente mesmo, não é? Naquilo dos propósitos que a gente tem. Por que que eu estou querendo essa comunicação? Será que eu não tenho outras vias? Será que agora o espírito é nosso escravo? Eu quero que ele venha, ele vai vir de qualquer jeito para dar comunicação? É assim que acontece? Não. O que que o Chico dizia? O telefone toca de lá para cá. E às vezes encontra o telefone do lado de cá sem bateria, ou ocupado em estar vendo porcaria no YouTube. Estou falando do celular, mas às vezes a nossa mente está cheia de bagulho. Eles querem até, mas não encontra, não encontra campo, não há sintonia. Então eles vão fazer o quê? Por causa da falta da seriedade e da honestidade para conosco mesmo. E da honestidade na relação com os outros. Maristela? Oi, Carlos. Boa noite. Boa noite a todos. Carlos, eu tenho uma pergunta que eu não sei se é oportuna de fazer e se você saberia, teria algum comentário. Por exemplo, o Divaldo, quando tinha mensagens do Bezerra de Menezes, a voz dele mudava completamente, você na hora sentia, né? Já tivemos a oportunidade de estar em palestras que isso ocorreu e aquela emoção muito grande e a gente vê a voz e reconhecer. Quando se o Dr. Bezerra de Menezes se manifestar em outro médium, a voz daquele médium vai ser a mesma que a gente ouvia do Divaldo? Não, Não. não necessariamente. O Raul, quando ele recebia do Dr. Bezerra, era bem parecido, o Divaldo. Mas já vi outros médios recebendo e a voz é completamente diferente e a mensagem era autêntica pelo conteúdo, pelo exame, né, do que estava sendo colocado. Então depende muito das conformações mediúnicas. Aí eu vou contar para vocês, acho que já falei isso também no passado, pelo menos alguns de vocês já ouviram. Foi na FESP isso. Era em 1991, eu creio. Era um encontro um congresso da FESP e era internacional
e ali se discutiu a possibilidade, porque tinha vários estrangeiros, né, da criação do Conselho Espírita Internacional. Alguns companheiros da FESP queriam que criasse ali mesmo, né, o Conselho Espírita Internacional. Mas não foi criado e aconteceu em 1992, um ano depois, na Espanha, e eu tinha mudado para a Espanha naquele período, acompanhei a criação do Conselho Espírita Internacional lá. Mas aquele dia na FESP, eu saí andando ali pelo prédio e vi que tinha um pessoal entrando no salão. E vi que era uma palestra do Divaldo, mas me disseram que a palestra era só para os estudantes que faziam curso na FESP, não era para, né, não estava sendo feito para o pessoal que estava vindo de fora. E o salão lotado. Aí eu fui para uma outra porta, olhei lá dentro e vi um lugarzinho único, lá no meio tinha uma cadeira vazia, lá no meio. E eu peguei e fui entrando. E tinha duas pessoas controlando a entrada. Ninguém me disse nada. Eu fui e sentei lá para assistir a palestra. Aí, Divaldo, né, foi apresentado e tal, começou a palestra. Já no final da palestra, o Chico estava encarnado, né, gente? Eu olhei pro Divaldo e vi que o Chico tinha entrado atrás do Divaldo. De repente, o Divaldo se curva, ficou parecendo um velhinho e começou a falar com a voz parecida com a de Bezerra, mas o sotaque era do Chico. Aí terminou, saio lá fora no corredor, pela mesma porta que eu entrei, que eu olho para lá, na outra porta lá tinha saído o Divaldo com um grupo de pessoas em volta dele, estavam conversando. Aí eu fui para lá. Não tinha intenção de importunar o Divaldo nem perguntar nada para ele. Só que na hora que eu cheguei, um rapaz olhou para o Divaldo e disse assim: Divaldo, o espírito que deu aquela comunicação ali foi o Chico, não foi? Aí o Divaldo olhou para ele e falou assim: bom, ele disse que era o Bezerra, né? Então, é tão interessante, né, a característica. Parecia que era o Bezerra, mas havia um sotaque mineiro na história ali, um sotaque, não é nada. E eu tinha visto o Chico entrar por trás, estava desdobrado e veio e deu a comunicação através do Divaldo ali. E na humildade, né? Você já pensou se ele tivesse dito Chico Xavier, o alvoroço que não ia ser? Aí só alguns percebemos que era. Selva. Eu fiquei para trás na pergunta que você fez, o que era um centro sério, uma reunião séria, que eu Uhum, acho que tem que ter muito a ver com a seriedade, com a honestidade, a sinceridade de sentimentos que a uhum, gente vai no centro e a intenção. Para sim. que a gente vai no centro? Para servir. Eu não vou receber nada, eu vou ser útil. Então, Uhum, aí eu acho que eu vou com seriedade, porque tem gente que vai em busca de alguma troca, sem querer, às uhum, vezes, né, pelo atavismo, aí eu vou ser um espírito melhor porque estou trabalhando na melhor. Não, eu vou para servir. Então, eu uhum, acho que isso a gente tem que trabalhar muito na cabeça, hein? A intenção para que a reunião seja séria. uhum. Muito bem, Selva. É isso aí, gente. Então, é, a gente falou que a gente pode ser enganado, né? Pode acontecer em várias circunstâncias, porque nós não mantemos 100% do nosso padrão vibratório elevado o tempo todo. Então, não é 100% do tempo que a gente está. Tem as coisas, as demandas da encarnação, né? Do mundo material. E aí nós trazemos, cada um de nós, nossas características. Nós não somos espíritos purificados ainda. Então, nós vamos ter momentos em que a gente está. Então, outro fator a observar é o seguinte: é nessa hora que a gente vai receber uma comunicação elevada? Muito difícil, não é não? Então,
Aí eu tive o dia inteiro agitado, tá, parará, parará. Agora eu sento, leio o evangelho, pronto. Virei santo, agora eu estou sintonizado com os benfeitores amigos. Será que é assim que acontece? Então tem um outro fator que a gente tem que prestar atenção, gente, da questão da credibilidade. Para a gente saber se são os espíritos de fato elevados, nós temos que ter uma coerência conosco mesmo, não é? Uma coerência. Se eu tenho ainda minhas limitações, minhas dificuldades, eu preciso pelo menos aprender a discernir em que momento de fato eu tenho em condições de receber uma influência mais positiva. Ah, mas o meu mentor não vai nessas horas que eu estou com dificuldade de me ajudar? Ele poderá até tentar por um tempo, mas se eu não dou ouvidos, ele vai me deixar entregue à necessidade, às experiências que eu tiver necessidade de passar por elas. Não é assim? Bem, agora vamos fazer uma pergunta a vocês. Eu acho que lá do passado a gente já tratou disso. Não precisa responder, se não quiser, fica tranquilo, só pensa um pouquinho. Você conversa com o seu anjo da guarda todo dia? Tudo bem. Todo mundo sabe que a gente tem um espírito protetor, né? Todo mundo tem, né? Ah, mas ele não acompanha a gente só até quando a gente completa 7 anos? Eu já ouvi essa pergunta já. A gente lê os negócios, não presta muita atenção, lê a meias e aí já tira a conclusão. E ao invés de fazer a pergunta, faz uma afirmativa. Então, o nosso mentor amigo, ele nos acompanha durante toda a nossa encarnação. Aí alguém pergunta, "Ah, mas e se ele reencarnar?" Vai ser providenciado um substituto, porque ninguém fica desamparado. Não há ninguém que não tenha um espírito responsável pela sua reencarnação. Não existe isso. Ah, mas as pessoas más também, elas vêm e reencarnam sob um aval. Ah, mas esse foi um planejamento das trevas para reencarnar um indivíduo para perturbar a humanidade. Ele está reencarnando porque a justiça divina permitiu. Ele não está desamparado. Nunca ninguém está desamparado. Claro isso para todo mundo? Então vamos para Cida e Beth. Tá, deixa a Beth falar, Carlos, que eu Ah, vou fazer uma pergunta. tá bem. Então fale, Beth. Eu ia dizer que eu acho que é necessário da nossa parte também um pouco de humildade para poder separar aquilo que nós recebemos e tudo mais, para poder perceber a veracidade também, né? Hum, Analisar e não achar que sempre nós vamos receber eh, hum, advertências ou mensagens ou conselhos só dos nossos só dos nossos mentores, ou de, por exemplo, do Dr. Bezerra, ele, não, ele é extremamente ocupado para ele ter tempo para tomar conta individualmente de nós, né? Mas em relação ao mentor, é, o nosso anjo da guarda, né, que eu chamo sempre de mentor, eu acho que ele está sempre conosco, mas eu acho que nós somos privilegiados. Pelo menos eu me sinto privilegiada nesse sentido, porque eu acho que de acordo com, não é que nós não temos uma exclusividade ali. Eu acho que é de acordo com as necessidades que nós temos também, né? hum. Se, se nós estamos aqui agora reunidos, com certeza tem uma equipe espiritual conosco que está nos ajudando, nos dando sustentação. Se nós estamos numa casa espírita, nós temos uma pessoa, nós temos ali pessoas que estão trabalhando com a gente, dando sustentação. E se a gente consegue se manter num certo equilíbrio, pelo menos, durante o nosso dia, durante as nossas atividades, eu pelo menos sinto que eu estou sendo sempre ajudada. E eu tento fazer na medida do possível as minhas preces de manhã, agradecer à noite, agradecer quando eu percebo que eu fui ajudada de alguma forma, né? Uhum. Mas eu sinto dessa forma.
Muito bem. Então, Obrigado, Beth. Vamos ver então, Cida? então tá, eu vou ler primeiro o comentário da Caroline que ela colocou no chat. Ela diz o seguinte: Emmanuel, através do Chico Xavier, nos esclarece na obra O Consolador, na quarta parte, Iluminação, que a fonte viva de auxílio à nossa autoiluminação é o Evangelho de Jesus. Isso Que o aí. Evangelho é o alimento da alma mesmo, né? Então, Isso. Carlos, é o seguinte, você poderia fazer um comentário sobre esse item do capítulo 23º do Livro dos Médiuns? Há médiuns que se deixam dominar pela fascinação e perdem o bom senso, julgando-se escolhidos por Deus, quando estão sendo enganados. Você pode comentar para nós? Esse é um caso já assim, bem acentuado, né? Quando entra em processo de fascinação, o indivíduo não aceita de forma nenhuma, né, o auxílio externo. Ele acha que ele é um iluminado, que ele é um escolhido, e aí entra uma questão de orgulho cultivado, né, por muito tempo, em que os espíritos inferiores se aproveitam disso. E às vezes escrevem ou falam bobagens tremendas que todo mundo vê que é, mas a pessoa não percebe. Ela não consegue identificar. E às vezes, se alguém chegar para alertar dizendo que ela está no processo de fascinação, ela se afasta da pessoa ou se afasta do grupo, levada pelo indivíduo que passou a dominar, né, as condições do encarnado. Então, tem que tomar muito cuidado com o orgulho. O orgulho é um problema seríssimo e um fator de ligação com os espíritos inferiores. E aí o nosso anjo da guarda, que está acompanhando, o nosso mentor amigo, o espírito encarregado, ele olha, ele acompanha, ele tenta nos ajudar, mas se ele não encontra eco na gente, ele não pode, ele não violenta o nosso livre-arbítrio. Atenção para isso. Os espíritos inferiores, eles não respeitam o livre-arbítrio dos outros, porque eles não conseguem, por mais intelectualizados que são, entender as consequências. Agora, os mentores amigos, os espíritos mais elevados, eles jamais forçam o nosso livre-arbítrio. Nunca. Nos aconselham, nos convidam, nos orientam, não é? Mas a decisão é nossa. E é interessante porque mesmo em relação a esses obsessores, fascinadores, nessa situação de fascinação, a escolha continua sendo nossa. E a responsabilidade, portanto, é nossa. Mas o indivíduo às vezes entra numa situação tremenda, porque está fascinado, ele não percebe, mas ele se deixou fascinar. Ele deixou chegar naquela situação. É a mesma coisa que diz que a pessoa no suicídio, está no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo os casos de loucura e de embriaguez. A responsabilidade, então, é menor. Ela é colocado que há uma forte atenuante. Mas existe a responsabilidade de todo jeito, porque o indivíduo se deixou ficar louco ou se embriagou. Se ele Sim. comete suicídio embriagado, mas ele que se levou à situação de embriaguez. Então ele tem responsabilidade. E isso, então, diz pra gente isso. É difícil, gente, não é para responder isso não, tá? Qual o grau de confiança que eu tenho em mim mesmo? Vale a pena a gente examinar, não é? Qual o grau de confiança que eu tenho em mim mesmo? Posso fazer outra? Sim, Tá. Sendo o médium um instrumento de ligação entre os dois mundos, podemos dizer que a qualidade das comunicações espirituais depende diretamente do estado moral e emocional do médium? com certeza. Com raríssimas exceções, porque às vezes há necessidade de ajudar alguém que merece ajuda. E a mediunidade não, ela não tem nada a ver com a moral, ela se desenvolve às vezes. O indivíduo não tem um equilíbrio, ele não tem uma elevação moral, mas ele tem uma faculdade muito bem desenvolvida. E há alguém que merece, precisa da ajuda. Então, um espírito protetor, amigo,
um espírito superior pode usar esse médium numa situação eventual para ajudar aquela pessoa que merece ajuda. Mas não é por mérito da criatura, não é? É apesar da criatura que está acontecendo isso, é apesar do médium. Porque depois ele fica entregue à sua própria situação, à sua própria condição. Então tem tudo a ver. A qualidade da influência espiritual que a gente recebe depende da qualidade do que a gente cultiva dentro da gente. E não é no campo do pensamento só, gente, é principalmente no campo do sentimento. Porque é por Sim, ali que a gente estabelece as ligações de afinidade, de interesse, pelo que a gente vibra. sim. Tudo bem para todo mundo? Tudo bem. Então, Carlos, agora eu vou convidar todos presentes para que na semana que vem estejam aqui conosco, porque teremos o Carlos Alberto Santiago, que vai falar para nós sobre o tema a aura humana, halo energético. Então, estão todos Interessante. convidados para estarem aqui conosco. Bem E eu vou interessante. pedir, Carlos, querido, para você fazer as suas considerações finais e a sua prece de encerramento por nós, pode ser? Sim. Eu fiz Muito uma obrigada. pergunta retórica, né, para nosso pensamento. Qual o grau de confiança que eu tenho em mim mesmo? E esse grau de confiança, ele pode ser incrementado, ele pode ser aumentado? Pode e vai. Nós vamos fazer isso, não é? Porque nós somos filhos de Deus, somos criados por Ele e todos nós nos desenvolveremos. A velocidade disso depende da nossa vontade, da nossa aplicação, mas nós não podemos fazer milagres, porque nós não seremos santos de hoje para amanhã. É uma conquista, é um esforço ao longo do tempo. Mas se a gente está empenhado, pode ter certeza que o simples esforço de a gente se melhorar já conta com a ajuda daqueles que têm interesse na melhoria da humanidade. Então, se nós fazemos a nossa parte, não nos faltará o apoio, mas nós também não poderemos deixar de passar pelas experiências que nós precisamos. Então, o grau de confiança na comunicação depende do grau de confiança que a gente tem de que a gente está buscando ajuda espiritual realmente num propósito sério. E isso por si só não nos vai economizar de passar por experiências que nós temos necessidade, de às vezes ser enganado por alguém. Porque aí também entra a questão de, nos meus bons propósitos, eu estar atento ao meu historial. O que foi que eu fiz no passado? Com que tipo de compromisso eu estabeleci? Não é? Então, eu não posso transferir a responsabilidade da minha caminhada espiritual para ninguém mais além de mim mesmo. Porque ainda que os espíritos nos ajudem, eles nos ajudam. Eles não podem fazer por nós. Tudo bem? Então, para a gente ter aquela certeza mesmo, né, no grau de confiança da comunicação que a gente está recebendo, a gente pode usar todos esses fatores que a gente já falou. Vamos examinar o conteúdo, não é? Vamos ver a coerência do que veio, tal, tudo isso, tal, mas muito cuidado. Qual é o meu interesse? Por que que eu estou buscando esse tipo de informação? Por que que eu preciso da comunicação? Tudo bem? Aumentar o meu grau de confiança em mim mesmo de que eu quero o bem, que eu estou capacitado para fazer o bem e cada dia mais eu farei o bem. Tudo bem para todo mundo? Estamos juntos e vamos seguir. Não nos falta amparo, né? Não nos esqueçamos, o Evangelho do Cristo, que está em todo o Novo Testamento, é o nosso roteiro de evolução espiritual. É preciso entender aquilo que Jesus nos ofereceu, o que viveram os apóstolos, o que eles nos deixaram da experiência deles, porque nós temos o caminho claro, é um roteiro de evolução que nós temos ali. E o Espiritismo vem justamente trazer esses ensinamentos todinhos de volta para nós, mas conforme a sua origem, e não conforme as gangas que nós fomos agregando ao longo do tempo, com os misticismos, com os dogmas, com
essas situações todas que nós mesmos criamos ao longo do tempo. Agora, nós temos, diante de tudo isso, um dever de respeitar aquilo que a espiritualidade fez o maior esforço para trazer para nós. Nós não temos o direito de conspurcar o Espiritismo como nós fizemos no passado com a mensagem do nosso Senhor. A nossa obrigação hoje é ser sérios naquilo que nós estamos fazendo, sérios conosco mesmo, sério com a proposta que a gente recebeu de ser trabalhadores no campo do Senhor e não trabalhadores no nosso campo frustrado, que já nos levou muitas vezes para a ribanceira até o dia de hoje. A nossa meta é nos desprender da matéria. E quem nos ensinou o caminho para fazer isso foi Jesus. Então, nós queremos mensagem dos mentores amigos? Melhor do que aquela que o Cristo já nos trouxe? Eu tenho que fazer a prece, Cida? Vamos lá, então. Divino Mestre Jesus, agradecido, Senhor, por todo o amparo, toda a assistência que nós temos recebido de teu coração magnânimo, dos teus mensageiros de amor e luz. Agradecidos pela bênção de conhecer a tua mensagem revestida pelo Espiritismo. A nossa gratidão profunda a Allan Kardec, aos trabalhadores do bem, encarnados e desencarnados, que na época trabalharam para a codificação do Espiritismo. Agradecimentos por podermos contar, Senhor, com o trabalho do Blossom, dos seus trabalhadores, para que possamos ter esses momentos de reflexão juntos, de aprendizado e também de vivência da tua mensagem de amor e luz. Oramos, rogando amparo e assistência em favor de todos nós, de nossos familiares, nossos seres amados e queridos, pedimos pelos nossos lares, mas também rogamos, Senhor, pelos lares de todos os nossos irmãos e humanidade, e por aqueles que na dura expiação, na provação, não contam com o lar, Senhor. Pedimos as tuas bênçãos, a tua assistência, a tua orientação amiga e segura em favor de todos aqueles que sofrem, que estão muitas vezes desesperados pela vida, que eles possam encontrar o lenitivo da tua mensagem de amor e luz. E vibramos por aqueles que ainda não despertaram, Senhor, que ainda estão dedicados ao mal, que ainda têm interesse de prejudicar o semelhante, porque ainda não compreenderam o mal que fazem a si mesmos, ou se odeiam a ponto de não se importar com isso. Irmãos nossos, Senhor, carentes e necessitados, que se nós temos a condição, que possamos auxiliar sempre em todas as circunstâncias que a vida nos oferecer, permanecendo fiéis, Senhor, ao compromisso assumido contigo, com a nossa própria consciência, com os nossos maiores espirituais. Abençoa-nos em nossos bons propósitos e renova-nos, Senhor, o ânimo para prosseguirmos nesse trabalho diuturno de superação da nossa própria limitação e do esforço de vencer as nossas imperfeições no caminho do aperfeiçoamento espiritual. Obrigado, Senhor. Graças damos a Deus, nosso Pai.